Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um ilustre convidado, meu querido professor do módulo de MBA da FGV, professor da FGV, que é doutor em administração e mestre em contabilidade. É isso mesmo, professor Zuílio José Barroso Braga. É com esse grande professor que nós vamos falar hoje sobre contabilidade. Professor, tudo bem? Professor, a gente tem sempre aquele medo da contabilidade, aquela dúvida, principalmente o pessoal que acompanha meu canal, em saber, assim, definir claramente o que é contabilidade. Explica um pouco pra gente, professor. Bom, o que é contabilidade, né? Contabilidade é uma ciência social aplicada. O que quer dizer ciência social aplicada, né? É que os fundamentos da contabilidade são revertidos para a sociedade. Por que a contabilidade nós a encaramos como uma ciência? Para que possa ser ciência, essa ciência contábil, logicamente, ela precisa ter um objeto de estudo. E qual é o objeto de estudo da contabilidade? É o patrimônio. O que vem a ser o patrimônio? O patrimônio é um conjunto de bens de uma empresa, são seus direitos e as origens de recursos que estão financiando esses bens e esse direito. Certo. E qual que é o objetivo da contabilidade para a empresa? Então, o principal objetivo da contabilidade para as empresas é o quê? É fornecer informações úteis para a tomada de decisão. Se não fosse isso, não haveria necessidade de termos contabilidade. Então, todos os gestores, CEO, CFO, depende da estrutura da empresa de vocês, precisam ter contabilidade, porque a contabilidade é a arte de bem se expressar no mundo da contabilidade, né, para os tomadores de decisão. Isso, então resumindo, professor, serve de indicador para a tomada de decisão. O Perfeito. empresário saber qual o caminho que ele vai seguir, o que ele precisa fazer no momento, como é que está a saúde da empresa dele, né? Já dando continuidade, professor, a essa sequência de perguntas, qual que é a importância da contabilidade para o pequeno empresário? Eu digo assim, não é só para o pequeno, é para qualquer um que precise da contabilidade para tomar decisão. Então, não importa se a empresa é tributada pelo lucro real, presumido, está no Simples Nacional, é uma empresa PP. Todas as empresas precisam ter contabilidade, como você bem falou, os indicadores. Então, a contabilidade, através de seus relatórios, balanço patrimonial, demonstração do resultado, cash flow, que é o fluxo de caixa, vai prover esses stakeholders, né, que são usuários da contabilidade, que possam enxergá-la como é que anda a saúde da empresa. Portanto, para que nós possamos saber se a empresa caminha ou não a passos largos, é extremamente importante nós termos os relatórios. Sem esses, não podemos fazer um diagnóstico da saúde da empresa. Fica quase inviável, né, professor? Totalmente inviável. inviável. Eu levei a pergunta para o lado do pequeno empresário, porque hoje a maioria das pessoas que não dão tanta importância para a contabilidade são os pequenos empresários. Eu tenho essa experiência, professor, porque eu vivo isso com os meus clientes. Já o médio e o grande empresário, ele já é praticamente obrigado a ter aquilo ali. E aí o pequeno, o que o pequeno faz? Ele comete um erro muito grave. Ele tem a contabilidade só para registro, só para a parte obrigatória. Sendo que aqueles números, aqueles indicadores, servem para ele ter uma avaliação do negócio dele, aonde ele pode chegar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, caminhando nessa linha, qual a dica que o senhor dá para a pessoa ter uma boa saúde na empresa? Qual a dica que o senhor desse como contador para um empresário? Nessa minha experiência de 40 anos, né, a dica é o seguinte: você precisa entender o que é contabilidade. Entender o que é contabilidade, você deve procurar alguém que possa assessorá-lo nesse mundo da contabilidade. Por quê? A contabilidade, você disse muito bem, ela vai registrar os fatos, né? Mas o que é mais importante é que assim que os fatos são registrados, eu preciso avaliar, através das demonstrações contábeis financeiras, dois relatórios extremamente importantes: o balanço patrimonial, que mostra a posição, e a demonstração do resultado,
que mostra o desempenho. Portanto, se uma empresa estiver ruim, a sua saúde financeira estiver ruim, a posição estará no balanço. E para que eu possa saber por que essa posição está ruim no balanço, a sua saúde, eu olho para o desempenho da empresa, que é a demonstração do resultado. Portanto, uma situação financeira boa é porque eu tenho desempenho bom. Uma situação financeira desfavorável, uma saúde financeira desfavorável, é porque o desempenho está ruim. O que vem a ser esse desempenho? As receitas e as despesas. Se eu tiver, em um determinado momento, muito mais despesas do que receita, o meu resultado vai ser negativo, vai ser prejuízo. E isso vai reverberar para onde? Para o balanço patrimonial. Então é lá que eu vou olhar. Portanto, qualquer tipo de empresa, se ela quiser ser bem sucedida, se ela quiser crescer, ela vai precisar ter um bom contador, interno ou externo, e esse contador vai ter que mostrar todo final do mês, vejam bem, todo final do mês, como é que anda a posição patrimonial e financeira, que é o balanço, e o desempenho. Então todo mês você tem que ter esses relatórios. É impossível imaginarmos hoje, em pleno século XXI, uma empresa que se inicia e morre em menos de 2 anos. Por que as empresas morrem hoje em menos de 2 anos? Porque não tem o balanço, não tem uma demonstração, não faz o follow-up que deveria ser feito todo mês. Então, pior, elas morrem e não sabem do que morreram. E tem outra coisa muito importante, professor, já pegando o gancho desse exemplo que o senhor deu, é que eu até sou comentou em sala de aula, pensei, vou convidar o professor para citar esse exemplo. As pessoas do empresário pequeno têm que ter uma ideia muito boa. O que a gente tem mais no Brasil é bons empreendedores. Isso não é ruim, não tem nenhum problema. Mas eles se preocupam só com a venda. Imaginando, se eu tiver muita venda, a minha empresa vai bem. E que necessariamente não é só isso. Se eu não souber avaliar os números, fazer os registros, saber como é que está a saúde da minha empresa, provavelmente ela não vai passar no segundo ano. É exatamente como eu falei hoje para vocês. O que adianta uma empresa ter um faturamento de 10 milhões e 95% desse faturamento são despesas? Não adiantou nada. Então eu tenho que fazer a gestão estratégica das minhas despesas. Então, quanto mais gestão estratégica eu estiver, quanto mais conseguir diminuir as despesas em relação às minhas vendas, mais rentabilidade eu vou ter, né? Então, o que a gente observa é que, infelizmente, nós temos uma gama de contadores ainda que se preocupam com o stakeholder chamado fisco e não dá atenção ao seu cliente. Então, qual a dica que eu dou? Você tem que sentar uma vez por mês com o seu contador e, junto com ele, logicamente, avaliar todos os relatórios e estabelecer quais serão as estratégias a serem implementadas para que no próximo mês eu possa ver se está surtindo efeito ou não. Então, não espere-se 12 meses para poder avaliar a saúde financeira de uma empresa. É a cada mês. E exigir, sim, dos seus contadores os relatórios principais. A partir do momento em que o contador senta com o seu cliente e mostra resultados, com certeza esse cliente vai pagar a esse escritório de contabilidade, caso seja um serviço terceirizado, e aí ele vai perceber que a sua riqueza está maximizando. Riqueza sendo maximizada, isso vai quer dizer o quê? Que o contador realmente está fazendo um bom serviço para a empresa. Aí ele vai dar valor ao contador. Enquanto os contadores ficarem só atendendo o fisco, dificilmente a outra ponta vai enxergar os contadores como um mal necessário. É verdade, é o que mais acontece hoje. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, uma noção básica do que é a contabilidade. Eu acho que o meu querido professor Zuzu, obrigado, deu, como é que o senhor disse, deu uma luz aqui para o pessoal, deu uma luz do que é a contabilidade.
É isso aí, galera. Obrigado.